Bom dia! Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre a importância do brincar para a criança. É uma coisa que a gente olha e às vezes observa como tão natural e que tem uma importância significativa. O brinquedo, ele em si é um objeto recheado de significados reais e também significados imaginários para a criança. E ele traz em si um forte valor cultural. O brinquedo ele oferece a compreensão do funcionamento da sociedade, dos seus códigos culturais de época em época. Então, por isso, a cada época que se a gente for pegar, nós temos brinquedos que estão de acordo com os padrões culturais daquela época, mas que às vezes, dependendo da faixa etária, tem mais ou menos o mesmo significado para a criança. Então, a brincadeira, na brincadeira, na verdade, a criança ela se torna esse sujeito ativo e ela vai compreendendo a realidade assim como ela é. Então, juntando com os aspectos do seu imaginário, das suas fantasias, das suas criações, isso traz para a criança um grande leque de conhecimento em relação ao período de tempo mesmo que ela está vivendo e as situações emocionais nas quais ela está inserida. Então, na brincadeira, a criança desenvolve comportamentos, manipula, observa imagens e significações simbólicas próprias da cultura a qual ela está submetida. Então, ela vai absorvendo por meio desse brincar as condições e as situações culturais, daquele tempo e espaço em que ela vive. A brincadeira, com a sua cultura lúdica, favorece a incorporação ao mundo adulto de modo dinâmico. Então, ele é um primeiro passo, vamos dizer assim, para a criança já ir se despertando para como que é esse mundo adulto. Tanto que algumas das brincadeiras das crianças é reproduzir um pouco essa forma, esse mundo adulto. É querer muitas vezes também estar como pai, como a mãe, agir como pai, como a mãe ou como cuidador que está ali com ela naquele momento. Então, o brincar, ele é extremamente necessário para a criança. Ele é essa ferramenta de aprendizagem. Então, o brinquedo é o que vai favorecer a brincadeira. Então, ele é um objeto, ele pode ser um objeto que vai favorecer o brincar, que vai favorecer essa ampliação da imaginação e do contexto cultural. E pode ser definido de duas maneiras. Em relação à brincadeira, ou seja, ele é um suporte para as brincadeiras, e em relação às representações sociais. O que se quer expressar com essa representação. Então, na brincadeira, eu me expresso. Na brincadeira, eu me coloco de determinada forma. Então, eu apreendo algumas maneiras de ser. Eu me dou também a permissão de ser de vivenciar, na verdade, diversos papéis de diversas formas. Então, essa é a riqueza. Com o brinquedo, a criança vai construindo as suas relações com o objeto. A sua relação de posse, de utilização, de abandono, de perda, de desestruturação, que constitui, na mesma proporção, os esquemas que ela reproduzirá com outros objetos na sua vida futura. Então, quando a criança está ali envolvida no brincar, na verdade ela está absorvendo, ela está aprendendo, aprimorando também muito dessas relações que ela vai passar no seu dia a dia, na sua vivência enquanto sociedade, enquanto papel na sociedade. Por isso que ela vai se permitir também vivenciar vários papéis ali. E em cada brincadeira ela pode assumir uma postura diferente, em algumas mais autoritárias, em outras mais submissas. Então nisso ela vai aprendendo também a desenvolver os seus papéis sociais, no como me portar frente a determinadas situações e como eu vou lidar muitas vezes com essas situações.
Por isso também a importância de eu ensinar para a criança, por exemplo, terminou de brincar, de guardar de repente esse brinquedo, né? De como também olhar e cuidar das suas coisas. Então não é que ela vai ter o cuidado de um adulto, mas isso também vai se aperfeiçoando nesse momento da brincadeira. Então eu na brincadeira, quando eu adulto paro e observo uma criança, eu posso ver como que ela está lidando às vezes com algumas situações emocionais que ela pode estar vivendo naquele período mesmo. Às vezes de apego muito profundo a determinado objeto, ou às vezes de desapego total a todos os objetos, de não estar tão presente ali na brincadeira, ou de estar realmente muito envolvida a ponto de nem ouvir, nem perceber que outra pessoa está por perto. Então o brincar, ele tem essa importância gigantesca na vida da criança. É ele que vai preparar essa criança para uma vida adulta, para o trabalho com as suas emoções, porque ela também vai expressar as suas emoções quando ela está brincando. Se ela está com raiva, ela vai expressar essa raiva por meio do brinquedo. Se ela está chateada, se ela está triste, ela vai expressar também esses sentimentos por meio das brincadeiras ou do brinquedo que ela escolhe para aquele momento. Então, no universo da brincadeira, a criança ela pode inventar, ela pode criar, ela pode tentar possibilidades, ela vai definindo regras, aprendendo regras também, né? Porque normalmente se ela está brincando com alguém, mesmo que seja um amigo imaginário, se a gente parar e prestar atenção, a gente vai perceber que ela tem regras. E ela define regras também para esse amigo que está com ela, seja ele real ou imaginário. Então ali ela também vai aprender a tomar decisões, a fazer acordos, porque tem coisas, às vezes numa brincadeira com várias crianças, que uma não vai concordar com algumas regras. E ela por si própria, né? Elas, crianças, elas já vão começando, então tá, se a gente fizer dessa forma, né? Aí o outro pode dizer, dessa forma aí eu concordo, eu quero, né, brincar. Então, a criança ela vai aprendendo a ser, um ser sociável, né, por meio do brinquedo. Então, ela aprende também na brincadeira a se posicionar em diferentes papéis, como eu já disse antes. Então, em cada brincadeira, ela pode estar fazendo um representativo de um papel diferente. Então, ora ela pode estar numa posição, ora ela vai estar em outra posição. Em alguns papéis ela pode ser o pai, ela pode ser a mãe, em outros ela vai ser o filho, em outras ela pode ser, né, o amigo que chega de uma viagem. Então ela vai se colocando em diferentes papéis e vai reproduzindo o que ela aprende socialmente. Então é esse também a importância que tem de a gente estar observando a criança no seu processo de brincar e perceber como que ela está aprendendo. Não no sentido, né, de podar ou no sentido de pedir para a criança não brincar dessa forma, mas ela reproduz os papéis, que ela vivencia no seu social, no seu contexto social. Então, a brincadeira ela é um espaço de socialização, de domínio da relação com o outro. Isso tudo sem riscos. Por quê? Porque se ela tem uma atitude mais ríspida, se ela produz um padrão que às vezes não é adequado socialmente, mas ela pode rever, ela pode reviver aquilo de uma outra forma, tanto que no brinquedo, às vezes, né, eu posso até machucar alguém de mentirinha e essa pessoa vai estar bem, né, depois. Então, ela vai viver situações sem risco. Então, de algumas brincadeiras que às vezes a criança tem, né, como dependendo da faixa etária, às vezes ela gosta muito de brincar de cowboy, né, de brincar de pistola. Então,
Isso vai favorecer com que ela brinque, mas sem riscos para ela própria. E aí compete a nós adultos também estar orientando que na brincadeira tudo bem, na vida real não, né? Ou seja, ela vai aprendendo numa situação que comporta modificações. Então, algum coleguinha ou ela própria não gostou de determinada coisa, esse papel às vezes ele é reinventado ali na hora e aí ela modifica, né? Então, isso favorece sobremaneira o aprendizado social da criança. Para cada idade, há determinados tipos de brinquedo que chamam a atenção da criança. Por isso que uma criança, às vezes, de uma idade não vai ter tanto interesse por um brinquedo, e quando ela tiver maiorzinha, às vezes ela vai ter muito interesse naquele brinquedo. O não brincar no momento adequado com o brinquedo correspondente pode ser para a gente, pais, mães, principalmente profissionais de saúde, um fator de alerta. Então, se a criança, por exemplo, por algum motivo, né, a mãe chega no consultório ou o cuidador chega no consultório e relata: nossa, o meu filho, né, já tem 1 ano, mas ele não gosta muito de brincar, ele não gosta de determinadas coisas, ele não interage muito com a gente quando a gente brinca com ele, faz brincadeiras de esconder, por exemplo, criança a partir de 6 meses normalmente, ela já tende a gostar daquela brincadeira quando você coloca o cobertorzinho ou o lençol e tampa, né, a criança. Então, ou seja, esse brincar de esconder. Então, se a mãe relata isso ou se o cuidador relata isso, é importante nós profissionais de saúde já ficarmos em alerta, né? Porque isso pode ser indício de algum problema no desenvolvimento dessa criança, né? E às vezes alguns transtornos. Então, por exemplo, no caso do autismo, né, que é o transtorno do espectro do autismo, normalmente o diagnóstico ele é feito por volta dos 2, 3 anos, porque os sintomas são mais significativos, mas o aparecimento desses sintomas eles já acontecem bem antes, mas muitas vezes eles não é tão significativo e a gente não se percebe deles. Então é importante a gente estar atento. Por quê? Porque quanto mais cedo a criança iniciar também o tratamento, mais ganhos ela vai ter. Então ela precisa iniciar essa reabilitação quanto antes, justamente para que ela consiga ter um ganho social bem maior, né? Falando no caso do autismo. E para nós que somos profissionais de saúde, alguns profissionais ou vários profissionais já podem ter conhecimento, mas tem um questionário da Organização Mundial de Saúde, ele é um questionário bem simples, né, que chama M-Chat, que são 23 perguntas e que a gente pode estar usando, ele é inclusive indicado, né, para o uso no SUS. Então, ele é um questionário simples, como eu falei para vocês, são perguntas bem básicas de sim ou não, tipo, né, quando a criança mama, está amamentando, ela olha nos seus olhos, né? Então, se ela tem uma idade maiorzinha, então ela gosta de brincar, quando você mostra para ela um brinquedo, ela tem interesse por esse brinquedo ou não? Então, são perguntas que os pais vão estar respondendo, né, que os cuidadores daquela criança podem estar respondendo e que dá indícios para a gente, né? E tem algumas que são críticas e o questionário ele é só uma página e ele já, nessa página ele já tem também os critérios de correção e aquilo que já são sinais de alerta. Claro, o diagnóstico ele não vai ser fechado muitas vezes na atenção básica, porque principalmente, né, do transtorno do espectro do autismo, precisa de uma equipe multiprofissional para estar se fechando esse diagnóstico. Por isso que ele é importante ser encaminhado para avaliação e reabilitação intelectual, né? Que quem faz esse diagnóstico e a reabilitação desse transtorno, né, no caso da suspeita de autismo, então quem vai fazer essa avaliação e a reabilitação, se for necessário, vai ser os centros especializados em reabilitação, que normalmente cada município tem também as suas parcerias, né? Então tem vários no estado de Goiás. Então,
autismo não é para atenção básica. Por quê? Porque ele precisa de uma equipe multi até para o diagnóstico, porque a avaliação ela precisa ser global, né? Então, o brinquedo ele oferece experiência que corresponde à necessidade específica para cada etapa do desenvolvimento. Por isso que a criança ela não vai permanecer com o mesmo brinquedo sempre, que em cada etapa ela vai ter interesses por brinquedos diferenciados. Então, às vezes, aquilo que ela gosta muito num determinado momento pode perder o interesse e outra coisa vem para frente, aquele fica como uma figura de fundo, né? Então, quando o bebê nasce, ele precisa adaptar-se a um novo mundo que ele está conhecendo e está chegando agora, né? Porém, no início, as limitações físicas atrapalham. Então, ele ainda não tem um controle motor. Esse controle ele vai sendo adquirido à medida que o bebê vai crescendo e vai tendo também as suas atividades de interesse, porque essas atividades de interesse, elas estão também ligadas a esse desenvolvimento psicomotor da criança. Então, até os 6 meses, o interesse da criança se centraliza muito na figura materna. Então, por isso que eu também, enquanto profissional de saúde, já posso estar observando. Por exemplo, quando o bebê está amamentando no seio, a tendência natural dele é olhar nos olhos da mãe. Então, essa mãe, essa figura, ela é importante. Mesmo que o bebê não mame, não amamente no peito, mas mame na mamadeira, o fato de eu colocá-lo no colo e alimentá-lo faz com que ele volte normalmente o olhar para o nosso olhar. Mesmo que às vezes ele não tenha uma consciência disso, mas normalmente é isso que tende a acontecer. Quando isso não acontece, quando eu percebo que às vezes esse olhar ele é vago, e isso já pode ser um sinal de alerta para eu ficar atento e ir observando melhor como vai se dando o desenvolvimento desse bebê. Então, nesse primeiro momento, o contato da pele da mãe com a pele do bebê, ou seja, a pele do cuidador, que às vezes nem sempre vai ser a mãe. Então, se a criança é adotada, é a pele de quem está cuidando dela. Esse contato pele a pele, ele favorece muito o desenvolvimento. O bebê ele é muito sensorial, então por isso a importância do contato, do toque, né? Do tocar com carinho. Por volta dos 4 meses, inicia-se algumas atividades lúdicas e de controle de movimento. Então, o bebê ele já tende a interagir. Se você sorrir para ele, ele já tende a devolver meio que um sorriso de volta, né? Então, se você faz uma cosquinha, ele tende já a reagir àquela cosquinha. Então, ele já segura o dedo com mais força, ele já tenta alguns movimentos, ele já segura alguns brinquedos, né, que normalmente estão por ali, próximo a ele. Então, esse controle ele já começa a ir acontecendo. Então, começa a coordenação dos movimentos também. Como eu falei para vocês, então ele já brinca desse esconder, né, com o seu corpo, com objeto, de às vezes, se a gente coloca um lençol no rosto, né, e tira, então o bebê fica surpreso porque sumiu e depois reapareceu. Então, começa essa tentativa de repetir e reproduzir sons. Então, o adulto está conversando, às vezes, com o bebê e ele tenta já produzir, movimentar a boca da forma como ele está vendo que o adulto movimenta, né? Bater em algo ou deixar cair para que eu ouça o som, para que o som aconteça. Então, dentre outros. Então, são isso que é importante eu também ir observando nessas faixas etárias, para perceber alguns problemas no desenvolvimento dessa criança o mais cedo possível. Então, ela procura também conhecer, né, reconhecer, na verdade, objetos, afastando e aproximando de si. Emite sons, brinca com esses objetos. Então, isso vai ampliar, né, essa coordenação, esse movimento nesse primeiro momento. Dos 6 aos 12 meses, essa ampliação, né, da conquista, da exploração dos objetos e às vezes até mesmo do ambiente, ela aumenta, né? Então,
o próprio corpo e outros objetos nessa época vai ser explorado, né, de uma forma mais significativa para a criança. Então, nessa etapa, tudo vai virar brinquedo. A panela, a colher, né? Então, tudo que a criança achar vai virar brinquedo para ela. Então, o buraco da banheira, a fenda da parede, porque ela está num processo de reconhecer o seu ambiente um pouquinho mais ampliado, porque nessa faixa etária, normalmente, ela já saiu do berço. É interessante colocar a criança também no chão. Para quê? Para que ela amplie ainda mais a sua coordenação, para que ela amplie e melhore cada vez mais os seus movimentos, porque nessa faixa etária também já vai estar surgindo o engatinhar. Então, ela precisa de espaços seguros, mais amplos, para que ela possa desenvolver esse processo, né, do engatinhar. E nisso, tudo que ela encontra, para ela, é novo. Então, vai demonstrar muito interesse. Então, tudo serve para pôr e tirar, unir e separar, porque ela está nesse processo de descoberta. Então, de ver se algo cabe dentro de outro e assim por diante. Se junta, se fica, né, e se eu separar o que acontece, né? Então, acontece também a ampliação da motricidade, como eu já disse. Então, ela está nesse treino, né, do engatinhar, que é o processo importante para o andar, né, no momento depois. Então, e nesse processo, com o passar do tempo, quando ela começar a dominar um pouco o engatinhar, ela vai já tentar se levantar. Então, desperta o interesse por brincadeiras de terra, de areia, água. Então, normalmente, a criança ela tende a gostar muito de água. Isso é um natural, né? Porque ela vem de um meio líquido da barriga. Então, a terra, a areia, o que ela pode pegar, o que ela pode fazer algumas coisas, construir algumas coisas, se sujar, isso tudo é muito importante para a criança. Então, a panela, a colher, né, vai virar muitas vezes um tambor, porque ela está descobrindo esse som, ela está descobrindo como as coisas funcionam. Tende a funcionar, mas claro, na imaginação e no imaginário dela. Não é que a panela vai servir para cozinhar nesse momento. Não, a panela é um brinquedo, né? E um brinquedo que faz barulho. E um barulho que pode ser interessante para ela. Então, coisas redondas que rolam e que ela pode ir atrás, isso tudo vai atrair a atenção dela nesse momento do desenvolvimento. Sabendo que eu coloquei períodos aqui, mas só lembrando, nenhum desses períodos é rígido. Então, é importante que a gente também não coloque, nossa, não, mas essa criança tem 6 anos, daí não faz, ou tem 6 meses, desculpe, não faz isso. Então, cada criança vai ter o seu tempo de desenvolvimento, tá? Então, é importante a gente observar sempre isso. Não há uma rigidez absoluta. Isso é o que normalmente tende a acontecer por volta dessa faixa etária. Tem criança que às vezes vai acontecer antes, tem criança que vai acontecer um pouco depois. Não pode acontecer, é muito tempo depois. Então, dos 2 aos 3 anos, a criança começa a descobrir o próprio corpo e amplia a descoberta do mundo à sua volta. Então, normalmente, ela tem muito interesse de brincar consigo mesma, às vezes até com os órgãos genitais. E tem pais que têm muita dificuldade com isso nesse primeiro momento. Então, para ela é uma descoberta, é algo novo que até então ela não tinha muito acesso ou não tinha ainda muito interesse. Então, ela já descobriu as mãos, que no primeiro momento ela brinca muito com as mãos. Então, quando ela está com uns 2, 3, 4 meses, ela brinca muito com as mãos, com os pés, que é o que ela tem um pouco mais de coordenação naquele momento. E aí, com o passar, né, do tempo, então, com a marcha, ela começa a perceber as pernas, começa a perceber algumas outras funções do corpo, por volta de até 1 ano normalmente também, 1 ano e meio. Então, a criança ela está muito nessa descoberta da oralidade, que é a descoberta da boca, né? E depois disso, então ela começa a descobrir outras partes que às vezes não era tão acessível para ela, até em função da movimentação que ela tinha, que era pouca ainda. Então, por isso que às vezes ela brinca muito com a sua genitália.
e assusta alguns pais? Assusta. É importante a gente orientar para que ela não machuque, né? Mas assim, é uma descoberta também. E claro que a gente precisa cuidar bem também para que não aconteça também algum machucadinho, alguma infecção, ou que ela brinque no chão e de repente fique sujo. Então isso também pode favorecer, né? Porque pode causar algumas coceiras, e então pode favorecer a criança também nesse processo. Isso passa, é uma fase, é uma etapa que vai acontecendo, né? Então, e que logo também vem o desejo por descobrir novas coisas. Tá, já descobri isso, então agora vou para outras coisas que me chamam a atenção. Então surge o interesse também por brinquedos que favoreçam essas descobertas. Então, carrinhos que se movimentam. Por quê? Porque nessa fase ela está treinando e ampliando ainda mais a coordenação motora, principalmente no andar, né? Então, no andar, no correr. Então, ela está começando a ter domínio sobre a marcha. E isso é muito importante para a criança. Então, por isso que às vezes ela quer também brinquedos que favoreçam ela nisso, que ela possa andar mais rápido. Então, a bola, por exemplo, ela rola e a criança tem que ir atrás. Então, é onde ela começa a treinar, às vezes, algumas corridinhas. Então, de ir percebendo as possibilidades dela nesse movimento. Então, o triciclo, jogos de montar também são muito interessantes nesse momento. Por quê? Porque ela está começando a ter interesse por como funcionam as coisas. Então se eu encaixar isso nisso aqui, então vai gerar uma outra coisa. Então, brinquedo com areia, com terra. Então, isso tudo vai chamar a atenção. A areia e a terra, ela permanece por muito tempo na vida da criança. E é muito importante que a criança brinque, né? Porque ela vai refinando a sua coordenação nisso também. Então, os melhores brinquedos são os que favorecem a projeção da fantasia. E como eu falei, a areia e a terra, né, um universo à parte, é um universo que ela pode modificar, que ela pode pôr uma aguinha ali, juntar ou separar, fazer um barrinho, fazer uma lama, né, e construir alguma coisa com a própria mão, colocar dentro de uma vasilhinha, construir pequenos castelinhos ou pequenas brincadeiras. Então isso favorece muito, né, esse imaginário. E os brinquedos para criança, normalmente eles são simples, não precisam ser brinquedos caros. E a outra coisa que a gente precisa ter muita, né, compreensão. Eu não preciso também favorecer que a criança tenha acesso a vários brinquedos. Ao contrário, isso muitas vezes pode deixar a criança ansiosa e ela não saber o que é que eu escolho para brincar. Porque se muita coisa chama a atenção dela, então ela se perde um pouco nesse universo. Então é importante também que eu não dê muitas coisas, que eu proporcione coisas que favoreçam essa projeção da fantasia, mas lembrando que também não precisa ser coisas caras, porque quando a coisa também, o brinquedo é muito caro, eu, enquanto pai, enquanto mãe, muitas vezes estou mais preocupado com o valor, com estragar o brinquedo, né, do que da criança realmente poder explorar. E nessa faixa etária, o importante é a criança explorar mesmo, e às vezes ela quer desconstruir esse brinquedo para entender como ele funciona, como ele é construído. Então, por isso que não precisamos, né, colocar diversos brinquedos para a criança e nem brinquedos muito caros. Perceba aquilo que ela tem interesse em cada faixa etária. Normalmente, as lojas de brinquedos já têm mais ou menos definido se eu, enquanto pai, enquanto mãe, tenho algumas dificuldades, mas eu peço para aquela faixa etária. Até que não é só a questão do tamanho do brinquedo com o risco de ir para a boca. Então, e nessa faixa etária, não é interessante celular, jogos. Eu posso pôr a criança para assistir nas galinhas pintadinhas, né, os desenhos do momento, ou as musiquinhas do momento, sim. Mas ela precisa de todas essas outras oportunidades de brincar para que o seu desenvolvimento seja mais integral. Quando ela está na frente da TV, do tablet, esse desenvolvimento, pelo menos, principalmente o psicomotor, ele é muito limitado. Então,
Então, dos 3 aos 4 anos, as crianças normalmente gostam de carrinhos, de locomotivas, brinquedos, né, com bonecas e animais estarão sempre em alta também, porque o seu universo ela já ampliou, ela já conhece um pouco mais da realidade, ela tenta reproduzir também essa realidade de outras maneiras agora. Então, a exploração do ambiente, né, e das possibilidades aumentam nesse período. Por isso que o brincar, né, e o tipo de brinquedos também variam. Então, as histórias infantis com solicitação de repetição, e muitas vezes a criança ela também fixa muito numa história. E ela quer sempre aquela história. E é importante que eu conte, que eu reconte, que eu conte outra vez, que eu treconte, né? O quanto essa criança precisar, porque isso é importante para algum aspecto do desenvolvimento emocional dessa criança. Então, outra coisa importante nesse período são as peças de encaixar, né? Porque, como eu falei, desde antes ela já está aprendendo que se de repente ela coloca uma coisa sobre a outra, ela pode criar um terceiro objeto. E isso é muito expressivo para a criança, porque é um processo de criação dela própria, individual. Então, ela amplia ainda mais a sua possibilidade, tanto motora, como também imaginativa, né, de fantasia, e isso vai favorecer todo o desenvolvimento emocional e intelectivo dessa criança. Dos 4 aos 5 anos, né, o brinquedo e as brincadeiras vão se ampliando à medida que a idade amplia também. Então, a intensidade do brincar permite essa avaliação da harmonia mental. Então, a criança tende a brincar muito. E para a criança, né, como alguns teóricos dizem, o brinquedo, na verdade, ele é tão importante para a criança como o trabalho é para nós adultos. Então, é nesse brincar que ela vai aprender tudo o que ela necessita, seja no aspecto físico, emocional, intelectual, social, ou seja, em todos os aspectos da sua vida. Então, aqui amplia ainda mais o movimento. Então, normalmente, né, nessa faixa etária, as crianças têm muito interesse por bicicleta, né, por patinete, coisas nesse sentido. Então, é importante que a gente promova isso e permita, porque esse desenvolvimento psicomotor ele precisa aumentar e refinar, porque logo vai chegar também a idade escolar. Então, essa motricidade fina, ela precisa estar mais presente. Ela já está começando a ser desenvolvida a partir dessa faixa etária. Então, ela já consegue brincar também com peças menores. Então, o interesse por brinquedos de encaixe, ele continua aumentando também. E ele é importante, então ela consegue encaixar agora muito mais coisas, a construir muito mais opções de brincadeira para ela. Então, a criança que brinca bem, tranquila, fazendo uso da sua imaginação, ela fornece evidências da sua saúde mental. Então, é isso que eu preciso observar também enquanto adulto na criança. Como é que está essa brincadeira? Se essa brincadeira está muito violenta, eu preciso rever algumas atitudes ou algumas ações ou algum conteúdo que essa criança está tendo acesso. Então, ela vai expressar isso por meio do brinquedo. Então, o observar a criança brincar, ele dá indícios também para os pais e para nós profissionais de saúde do que essa criança está, muitas vezes, às vezes, precisando, né, de orientação. Então, brincadeiras sexuais também são normais entre crianças nessa faixa etária. Por quê? Primeiro, como eu falei lá, por volta dos 2, 3 anos, eu estou descobrindo o meu próprio órgão genital. Nessa faixa etária, eu também já tenho interesse porque eu já percebo o outro. Né? E eu tenho interesse, muitas vezes, também de perceber se é igual. Então, às vezes, algumas brincadeiras, ou quando você pega uma criança, às vezes, olhando, né, a genitália de outra criança, isso não é, muitas vezes, assim, um absurdo. Ela tem curiosidade. Então, ela já começa também a diferenciar, né, o menino da menina. Então, que o
menino tem pênis, a menina tem vagina, e é importante a gente utilizar os nomes corretos, né? Então, e ela tem curiosidade muitas vezes sobre essa diferença, né? E às vezes ela pode fazer perguntas também nesse aspecto, mas isso não significa que a criança tem algum problema ou que ela está vendo alguma situação ou estar participando de alguma situação que pode ser prejudicial para ela, tá? É um desenvolvimento, é uma curiosidade, vamos dizer assim, normal. E o que é legal? Que eu explique para a criança de uma forma simplificada, direcionada para essa faixa etária. Após os 5 anos, o menino ele prefere brincadeira de conquista, de mistério, de ação, de pistolas, como falei, roupas de cowboy. Às vezes ela gosta muito de brincar de super-herói, né, de bandido e polícia, porque são brincadeiras que envolvem ainda mais a agilidade, né, esse desenvolvimento que já está bem amplo, né, do psicomotor, junto com outras que estão se desenvolvendo naquele momento, né, outros desenvolvimentos, então, dessa vida social, né, de estar com o outro de uma forma diferente. Então, esse universo dos super-heróis, ele já entra mais forte na vida da criança nesse momento. As meninas, elas preferem brinquedos um pouco mais tranquilos, mas nem sempre. Tem meninas que gostam de brincar de bola, de correr, de pular, e isso é também natural e não é indício, às vezes, de algum problema que ela possa ter, né? Mas a tendência, normalmente, é ela gostar de brincar de boneca, de comidinha, junto com brincar de bola, junto com correr, junto com andar de bicicleta, junto com brincar com esses meninos, às vezes, de carrinho. Normal. E menino também gosta de brincar de boneca? Sim, então às vezes eles brincam ali, né, de ambiente familiar mesmo, onde um é o pai, o outro é a mãe, a boneca normalmente é o filho desse casal, né, infantil, e que eles vão reproduzir coisas do seu convívio ali diário na família. Então, essa representação das relações sociais, né, vão estar presente muito nessa faixa etária, né? Então, a criança normalmente gosta, igual o menino gosta de super-herói, a menina gosta de fada, de princesa, mas ela também gosta de super-herói. Então, às vezes, ela quer ser a Batgirl, às vezes ela quer ser a Mulher Maravilha, né? E isso é normal. Na idade escolar, por volta dos 6 anos de idade, que é onde a criança normalmente se insere mais nesse processo da aprendizagem, apesar de que as nossas crianças hoje, né, a partir, às vezes, dos 6 meses, já estão no CMEI, né, então, por volta dos 2 anos, já estão desenvolvendo algumas habilidades de conhecimento de números, de letras, né, mas esse interesse maior, ele começa a surgir por volta dos 6 anos, que é a fase da alfabetização. Então, as letras e números nesse momento é que passam muitas vezes a ser o brinquedo. Então, por isso que a escola também precisa ser esse lugar prazeroso e trazer a leitura e a escrita de uma forma realmente favorável, né? Então, de deixar que isso não seja uma obrigação, mas sim um prazer, um brinquedo para a criança, porque isso vai favorecer muito que ela aprenda mais facilmente. E nesse período também já começa o interesse por jogos, né, que combinam essas aptidões intelectuais. Então, de letras, de números, né? Então, de pequenos jogos que têm pequenas regras que ela já pode seguir, né, por meio da leitura própria, né, como jogos de tabuleiro, né, e que às vezes está a sorte envolvida nisso também. Então, os jogos, as brincadeiras, como a gente já falou, ele é um ambiente fértil para que a criança perceba como são as regras sociais, se adapte melhor a essas regras, porque limite é muito importante para a criança. E é importante que eu jogue com a criança, que eu brinque com a criança de acordo com as regras do jogo. E não que eu mude para favorecer alguma coisa. Porque ela vai entendendo que para eu fazer determinadas coisas, eu devo seguir determinados padrões.
Então, o ludo, jogo de corridas, dominó, jogos de cartas, dama, xadrez, futebol, bolinha de gude, amarelinha, são jogos, entre outros, né, claro, são jogos que vão estar em alta nessa faixa etária. E ela na escola vai descobrir muitos outros, inclusive, e às vezes vai trazer algumas novidades que eles próprios criam e que a gente fica assim, nossa, que jogo interessante. E é muito interessante você conversar com a criança sobre isso, porque ela também vai trazer a regra do jogo. Porque todo jogo, toda brincadeira tem regra. Então isso vai favorecer muito eu também, enquanto pai, enquanto mãe, colocar esse limite, né? Então, a brincadeira ela é extremamente importante para a criança. Então, a partir dos 8 anos até a puberdade, o corpo volta a ter um papel fundamental de novo na vida da criança. Então, no primeiro momento, né, até por volta ali dos 2, 3 anos de idade, esse corpo ele teve um papel importante, mas com o passar, né, da descoberta desse corpo, eu voltei muito, a criança volta muito para o mundo físico, então para a descoberta desse mundo no qual ela está inserida, e a partir, né, dos 8 anos novamente, ela, ou a partir da puberdade, né, desculpa, ela vai voltando de novo a olhar para o corpo. Então, tanto que no início da adolescência, ela abandona um pouco essa questão dos brinquedos. Claro que o corpo não vai ser o centro nem o foco, vai ter outras coisas em questão que vai estar também como parte desse desenvolvimento. Tanto que na adolescência, a criança ela também precisa de uma vida social, né, bem mais aprimorada, e é onde normalmente surge muito a questão dos amigos. Então, nesse momento, como ela já tem domínio de muitas das funções, então o gosto pelas lutas, pela corrida, pelo futebol, pelo jogo de pega, né, pique-pega, de esconde-esconde, ela continua ainda muito com esse interesse, porque envolve também a sua capacidade, né, de se camuflar, de se esconder. Os jogos com usos de mão se intensifica, às vezes jogo de sombra, né? Então jogos de raquete, ping-pong, coisas nesse sentido. Por quê? Porque a motricidade dela já está muito melhor. Então, isso vai favorecer com que ela melhore ainda mais. E por volta dos 11 anos, pouco a pouco, o menino e a menina vão abandonando os brinquedos. Essa idade é rígida? Não. Tem criança que às vezes já com 9, 10 anos já está deixando um pouco, né, os brinquedos, e tem criança que é por volta dos 12, 13 até 14 anos, então ele ainda está muito envolvido nesse universo. O amadurecimento da menina, ele vai acontecer, o amadurecimento biológico, vamos dizer assim, sexual, para já trabalhar essa questão da idade adulta, ele vai acontecer mais cedo que do menino. Então, o menino, às vezes, ele vai iniciar mesmo sinais da sua puberdade por volta dos 12, 13, às vezes até 14 anos, tá? Então, por isso que a gente não pode ter uma rigidez nessas idades. E, a partir do momento que eles vão abandonando um pouco os brinquedos, eles procuram também formar grupos do mesmo sexo, né? Que é o que a gente costuma chamar de clube da Luluzinha, né? Ou do Bolinha. E essas crianças têm muito interesse uma com as outras, né? De brincadeiras, que muitas vezes não envolve tanto brinquedo, mas a brincadeira normalmente ela tende a continuar. Mas existe uma resistência muitas vezes ao sexo oposto nisso. Então, nós homens, nós meninas, né? Então, somos o máximo. E esse encontro ele vai se dar, né, de novo, entre meninos e meninas, normalmente na adolescência. Então, por volta, ou melhor, desculpa, por meio da atividade lúdica, a criança expressa os seus conflitos. E dessa forma, ela pode ir reconstruindo o seu passado. Ela pode aprender a estar no momento presente e ela pode também projetar momentos futuros. Então, a criança que brinca, ela investiga o mundo e seu rico universo que está em constante mudança. Então,
o mundo ele é mutável, assim como a gente vai percebendo no desenvolvimento físico e no interesse pelos brinquedos da criança. E ela pode ir percebendo também e aprendendo, aprimorando cada vez mais essas mudanças que acontecem a todo tempo, a todo momento. Como eu já disse antes, o excesso de brinquedos pode confundir a criança em suas experiências, então por isso que é importante a gente oferecer menos quantidades, né? E qualidade, o que é qualidade nesse momento? É aquilo que de repente ela precisa naquele momento. Às vezes a criança numa festinha de aniversário ganha diversas coisas, às vezes algumas coisas muito caras, e às vezes ela se interessa por uma coisinha, sei lá, de 10 reais. Então tem pais que ficam indignados com isso, mas como que o interesse dela foi pelo brinquedo mais simples? Mas é aquele brinquedo que vai ajudá-la naquele momento, né? Então, não precisamos de brinquedos caros, precisamos de brinquedos que favoreçam o brincar da criança, porque é o brincar que vai ajudá-la nesse momento da vida. E também é importante um lugar próprio que ela possa ter para brincar e brincar à vontade. Então, um espaço um pouquinho mais amplo e que ela pode, de repente, deixar todos os seus brinquedos espalhados, viver os diversos mundos que ela vive ali, porque às vezes ela cria um universo próprio, né? Naquele momento do brincar. Então ela precisa ter esse espaço para isso e ter um lugar. Então eu preciso também dar tempo para essa criança brincar. Mesmo que ela já esteja na escola, claro, eu preciso colocar essa criança para fazer as atividades escolares, para fazer as tarefas de casa, mas eu preciso também reservar tempo na agenda dessa criança, que hoje, né, as nossas crianças, na maioria das vezes, têm agenda, porque é tanta atividade que elas têm para fazer. Então, mas eu preciso reservar um espaço significativo nessa agenda dessa criança para que ela possa ter esse tempo livre para brincar. Lembrando, o brincar não é perca de tempo, como alguns pais têm esse conceito. O brincar, ele favorece o desenvolvimento da criança nos seus diversos aspectos necessários, físico, emocional, intelectual, social, espiritual, ou seja, nessa complexidade que é o viver. Então, é isso que vai favorecer ela entrar no mundo social e vai favorecer ela ir também para uma vida adulta mais segura. É o brincar, não é a aula de inglês, não é a aula de karatê, não é de repente o futebol ou a natação, né? Não é o excesso de atividades que eu coloco para essa criança. Isso tem a sua importância? Tem, mas o brincar, ele precisa ter o seu lugar. Ele é essencial na vida da criança. Então, isso nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos orientar muito esses pais. Eu posso proporcionar outras atividades, desde que essas também não sejam excessivas e desde que eu deixe tempo livre para que essa criança possa brincar com coisas que são do interesse dela naquele momento. E eu também, com isso, falo em relação à TV, o celular, o tablet. Esses não são universos que vai desenvolver a criança por completo. Então, eu preciso limitar tempo, sim, para a TV, para o tablet, para o celular e permitir que ela tenha o seu ócio criativo, que é o seu tempo de brincar com outras coisas que também não sejam os eletrônicos. Porque senão essa criança ela vai ficar com deficiência em alguma parte no seu desenvolvimento. Então, ao brincar, a criança desloca para o exterior seus medos, suas angústias e problemas internos, dominando-os por meio da ação. Então, como eu falei para vocês, o brincar, ele tem essa riqueza toda, ele traz em si toda essa grandiosidade, que a criança ela vai conseguir expressar seus sentimentos, suas emoções e dar um novo significado para isso.
Então, ela repete no brinquedo situações do seu ego, e isso lhe permite, pelo domínio do objeto externo, que está ali ao seu alcance, tornar ativo o que sofreu muitas vezes passivamente. Então, às vezes, uma perda, né, de um animalzinho de estimação, uma perda de um amiguinho que mudou de escola, né, ou que mudou do bairro, né, ou que morreu de fato. Então, isso tudo também ela pode ir ressignificando por meio da brincadeira. Então, podendo ressignificar os seus conceitos vivenciados, bem como repetir situações prazerosas, porque o brinquedo também não é só lugar de repetir emoções, né, difíceis, mas ela também pode repetir as situações prazerosas e isso ir aumentando ainda mais a sua capacidade de conquista de situações nesse aspecto, voltado para esses sentimentos. Né, e voltado, inclusive, para a sua autoestima. Como eu falei, como a criança vive diversos papéis, então a sua autoestima, ela também vai estar sendo melhorada nessa vivência. Então, o brincar, como nos diz o Unicode, né? O brincar tem um lugar e um tempo. Para dominar o que está fora, é preciso fazer coisas, não só pensar ou desejar. E fazer coisas leva tempo. Por isso que eu falo para vocês orientarem os pais e as mães que a criança ela precisa ter um tempo para que ela possa brincar. Então, que ela não esteja na TV, que ela não esteja em alguma coisa eletrônica e que ela tenha disponibilidade de brincar, que ela tenha um espaço que ela pode brincar. Antigamente as crianças iam muito para a rua. Hoje a rua já não traz mais a segurança e o conforto que trazia antigamente. Mas é importante que eu crie espaço no meu ambiente doméstico. Se eu não tenho um quintal, então que eu crie espaço no ambiente da casa. Olha, aqui você pode brincar. E que eu proporcione para ela possibilidades de recriar um pouco esse universo que está dentro e que está fora, né? De apreender esse universo que está fora. Então, brincar, na verdade, é fazer. Então, quando a criança está brincando, ela está fazendo, ela está construindo, ela está se construindo enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Enquanto autoestima, enquanto inteligência, enquanto sociabilidade. Então, ela está se fazendo enquanto ser humano. Por isso, o brincar, ele é fundamental, tá? Muito obrigada.